Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia, 14/10/2025. E hoje estamos em Salmo 116:8 e também Lucas 8:43 e o verso número 44, ok? Vamos então neste momento fazer a leitura que diz assim, porque tu livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Lucas 8:43-44 diz, e uma mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou a orla dos seus vestidos e logo estancou o fluxo de seu sangue. Hoje nós vamos falar sobre a visão da meta de Deus e as obras dele, o que vem dele, né? Aquilo que vem dele sempre se cumpre. Nós estamos vendo a diferença entre aquele que não faz a obra de Deus e deixa por muitas vezes fazer diante de Deus e causando danos, causando muitas feridas, muitas consequências por falta de realmente estar cumprindo o que Deus falou. Mas também observamos de que Deus tem os seus reservas e Deus continua com a mentalidade dele no foco. Deus nunca perde a mentalidade dele. Então o que acontece? Mesmo quando o ser humano não faz, Deus escolhe outro e continua o plano dele fazendo. Porém, independente disso, aqueles que precisam das bênçãos e muitas vezes são terceirizados ou são dependentes de alguém ou estão subjugados a uma autoridade, a uma cabeça, precisam de cuidados e não têm, como é que funciona então quando o indivíduo, aquele que está como referência, não cumpre o cuidado certo? Então aqui fala que Deus, salvos, porque tu, ó Deus, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Aí nós vemos quando o versículo Isaías também diz, ainda que aquele que está diante de ti te abandonar, seja quem for, ou pai, uma mãe, um parente, seja quem for que estiver coligado, né, um superior, uma autoridade, que ele não cumpriu o bem, a Bíblia diz, ainda que tu sofra o desamparo completo, eu todavia o Senhor não te deixarei, não te desampararei. E aqui começa um processo lindo porque quando o indivíduo então, ele está ausente de cuidados, mas ele vai a Deus, ele vai à fonte, ele busca a Deus a ajuda, então o próprio Deus, ele intervém e realiza aquilo que é necessário, cuida, mantém daquilo que é necessário. Então, nós vemos um exemplo disso quando uma mulher, no tempo de Jesus, estava muito doente e ela foi àqueles que podiam socorrer, né? Ela foi buscar ajuda para aqueles que podiam, ela fez a parte dela. Ela lutou o máximo que ela podia de todas as formas. Ela fez tudo, né? E diz, há 12 anos ela gastou em busca de médicos, com os seus bens que tinha, tudo para ser curada e eles não curaram, né? Não trouxeram para ela nenhum tipo de auxílio que ela necessitava. Então o que aconteceu? Ela pensou, eu vou atrás de Jesus, vou buscar a Deus, eu vou buscar a ajuda de Deus. E quando ela pôs na sua mente, eu vou tocar na hora dos vestidos de Deus e serei curada, a Bíblia diz que de Jesus saiu virtude. Jesus não sabia dela, Jesus não conhecia ela, mas observou que de Jesus saiu a virtude. Ou seja, o próprio Deus curou aquela mulher, né? Porque ela queria o zelo, o cuidado. Então, quando outros não fazem o que nós precisamos, quando outros não cuidam como nós precisamos, quando outros não cumprem a parte deles, se o indivíduo continua buscando a Deus, servindo a Deus, clamando a Deus, se dispondo a Deus, Deus é a própria fonte de Deus, nunca vai se esgotar a forma com a qual Ele pode auxiliar, Ele pode ajudar, Ele pode fazer com que o indivíduo seja restaurado, curado por Deus naquilo que precisa, ok? Esse então foi mais uma meditação
de Bíblia Online desse dia 14/10/25. Um forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.